Fala concurseiro, aqui que eu vos falo mais uma vez é o professor Alessandro, está de férias, mas nem por isso deixou de preparar mais um vídeo que vai ajudar na sua aprovação e passa por aqui. Então hoje tem vídeo, esse que eu fiz especialmente para você que vai fazer a prova de concurso cuja banca seja a Fundação Getúlio Vargas, tá? Eu coloquei aqui na capa Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, mas serve para qualquer tribunal, qualquer outro concurso que seja, que a promotora dele seja a banca FGV. O que é que você vai encontrar aqui? Tema e texto pronto no padrão FGV para você já de cara saber que tipo de dissertação argumentativa é essa que você vai ter que escrever para tirar uma nota excelente na prova dessa banca. Só lembrando que tem material disponível, vou explicar melhor, tem material disponível para esse concurso do TJ de Roraima. Ok, gente? Peço desculpa por estar gravando aqui a entrada dos meus vídeos, porque eu estou num lugar aqui que normalmente não tem silêncio, é um pouquinho barulhento, por isso que eu estou gravando aqui. Mas a aula eu tenho certeza, o vídeo eu tenho certeza que vai dar para você entender, tá ok? Desde já peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Aproveite aí essa aula até o final. Sua aprovação passa por aqui. Aqui está a nossa aula de hoje. Esse é o número aqui, gente, que eu coloquei. Deixa eu avisar logo, tá? Do WhatsApp, o meu e-mail também. Caso você tenha interesse no e-book que tem específico para esse concurso, tá? E-book com estruturas semi-prontas, textos prontos, tudo sobre dissertação argumentativa, que é o tipo textual preferido da banca FGV. Então tem muita coisa boa aí, tá? Incluindo temas prováveis de acordo com o edital, claro, e o perfil da banca. Você vai encontrar, tá? Apenas R$ 20. E também, caso você tenha interesse em correções, como é que funciona a minha correção, você recebe um material em PDF em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca FGV, bem como eu comento e tiro dúvidas. Então, a aula de hoje, embora seja específica do Tribunal de Justiça de Roraima, ela serve para qualquer tribunal, para qualquer concurso cuja banca seja a Fundação Getúlio Vargas. Então, você vai ver aqui tema e, claro, texto prontos aqui para você ter a noção do que você precisa fazer para tirar uma excelente nota na prova discursiva dessa banca. Só lembrando que tem estrutura semi-pronta minha nesse material, que já batizou, que já tem nota excelente aqui, ó, nesses critérios que a banca vai solicitar, vai requerer de você. Então, eu tirei alguns trechos do material e já já nós vamos para o texto pronto, ok? Então, aqui é a grade que a banca vai avaliar o seu texto. Tem duas partes aqui, na estrutura textual global, perdão, e na correção gramatical. Eu vou mostrar isso em forma de um texto pronto, para ficar mais claro. O que é abordagem do tema, gente? Já chama atenção para cá. Isso aqui é uma prova no estilo da banca FGV, que foi aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Tocantins. Esse aqui é o trecho do edital, a banca só deixou claro isso aqui. Então, para o cargo de técnico judiciário, a prova dissertativa constará de uma redação, nesse caso valendo 20 pontos. No geral, normalmente é isso que ela faz. Outras põem sobre tema da atualidade, enfim, mas esse é o perfil da banca. Normalmente é nesse sentido. E aí o que acontece? Olha, isso aqui já é do material que eu preparei para você. Eu detalho. Como é o que normalmente vem os temas exigidos pela banca Fundação Getúlio Vargas? Então, normalmente tem um texto motivador, que no geral apresenta pouquíssimas informações, tá? Ou citações, ou trechos de excerto de texto, tá? E o que ela vem, a tendência, gente, a tendência dos concursos recentes da banca é que o tema ele vem em forma de perguntas no próprio texto motivador, tá? Então, como nesse caso aqui, esse não é o primeiro nem o último, então tem muitos temas que a banca FGV ela tem adotado esse tipo de procedimento aqui, colocar questionamentos, colocar reflexões. Tem temas que ela coloca frase temática, mas no geral o que ela vem fazendo recentemente é colocar no texto motivador, como nesse caso aqui, ó, uma série de questionamentos, de perguntas que acaba que vai ser o tema para você discorrer.
e ela tem aqui o enunciado da prova discursiva. Então a gente encontra aqui a identificação do gênero preferido, nesse caso dissertativo argumentativo, e as demais observações que você precisa observar, tá? E aqui a informação que eu sempre digo é que você tem que prestar bastante atenção. Muitas das vezes, é, se você não observar essa quantidade de perguntas aqui e não seguir dentro de um texto dissertativo argumentativo, acaba que você pode fazer uma abordagem parcial do tema, tá? Então, aqui nessa abordagem do tema, você vai ter, a banca vai avaliar sua capacidade de selecionar argumentos. Então, você vai ter que ter posicionamento explícito, você vai ter que adotar uma tese acerca de algo, e, claro, você vai precisar ter uma argumentação conveniente, uma argumentação consistente, nesse caso aqui, para poder abordar o tema, para responder às perguntas que são feitas. E, claro, aí para isso você vai precisar, por exemplo, abrir mão da coesão e da coerência textual. Então, é importante usar tanto os conectivos entre os parágrafos quanto os conectivos dentro dos parágrafos, incluindo os operadores argumentativos. E aqui é aquela parte que você precisa de alguém, como por exemplo, eu posso fazer isso para você, que é avaliar o seu texto, ver como é que está o emprego da norma culta. Tá? Então, a orientação qual é? Você precisa ter bastante atenção. Então, que as respostas deverão estar organizadas em um texto dissertativo argumentativo, ou seja, no caso, eu tenho estruturas aqui nesse material, você vai escolher uma. Então, aqui, por exemplo, é como se fosse um tema padrão da banca FGV. Então, uma situação aqui, como a que ocorre no Brasil, é a situação de censura de determinadas obras. A banca pode utilizar, por exemplo, um texto motivador como esse. E aqui a gente tem uma série de perguntas e o enunciado da prova discursiva, tá? Como você pode observar aí, professor, eu queria esse material. Olha, você que já adquiriu o meu e-book, você pode me solicitar lá que você vai receber de maneira gratuita, tá? O que está aqui, esse slide eu transformei em forma de PDF e você já vai mandar. Você, caso tenha interesse, adquirir o e-book, esse material também já vai anexo, tá? A esse e-book para ajudar na sua aprovação. Então tá aqui, ó. Eu criei aqui uma proposta temática, é importante que você a treine. Nesse caso, eu coloquei um texto mais ou menos no estilo do que você vai ter que fazer, uma dissertação argumentativa. Apresento aqui e apresento o tipo de tema. Claro, professor, nesse caso, no seu material só tem temas em forma de pergunta? É evidente que não, coloquei de outros, mas é importante você treinar, tá? É muito importante você estar preparado para esse tipo de proposta temática e outras também. Por que livros estão sendo censurados no Brasil? Pergunta 1. O que esse tipo de proibição revela sobre a sociedade contemporânea? Pergunta 2. Qual a importância da justiça nessa situação adversa? Pergunta 3. Então, o que significa, para eu abordar o tema, o meu texto tem que responder a essas três perguntas. Como é que eu respondo? Eu apresento posicionamento explícito e eu vou ter que fazer desdobramento de fatos, informações e opiniões para fundamentar, para justificar essa minha tese, esse meu posicionamento explícito dentro de um texto que tenha coerência e coesão. Resumindo, então aqui está em forma de texto, tá? E uma das minhas estruturas tem outras estruturas, tá, gente? Então aqui é um exemplo que você vai ter que fazer. Olha, no geral, o que eu oriento, tá? O que eu oriento, eu vou detalhar cada parte aqui. No geral, a sugestão que eu faço é que você treine uma dissertação argumentativa em que ela tenha 4 parágrafos. Um para introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão. É uma regra, professor? Com certeza não. Isso é um rol exemplificativo. Por quê? Assim dá para você distribuir bem as ideias, apresentar os posicionamentos explícitos e fundamentar, justificar. Por quê, gente? Eu faço isso, eu falo isso, que é justamente para você fazer um texto em que os avaliadores leem e entendem. Tá? É isso que eu faço, não é para agradar a mim, jamais. Tá? Então, por exemplo, a estrutura parecida com essa já foi utilizada e já foi aprovada. Então, eu coloquei uma outra estrutura, como eu falei, tem outras lá. Você escolhe aqui ficar melhor e aqui você já vai ter. Então, é exemplo de uma redação pronta que
você vai ter uma noção de que é preciso fazer, por exemplo, nos temas que a banca cobrar da banca FGV em forma de questionamento. Então, a introdução aqui, ó, o primeiro parágrafo da dissertação argumentativa. Aqui você não precisa explicar nada. Aqui o que precisa no seu texto? Introduzir vem da palavra intros, que significa trazer para dentro. Quem é que você vai trazer para dentro? Os avaliadores do seu texto. Então, nesse caso, aqui você vai fazer o quê? Você vai contextualizar o tema e você vai contextualizar a tese, gente. A tese ela precisa ser explícita. Ela precisa aparecer aqui na dissertação argumentativa, nessa introdução. Então, aqui eu já vou indicar os roteiros, já vou indicar, eu já vou mencionar, tá? Preste atenção nisso aqui. Aqui eu já vou fazer menção de tudo que vai ser abordado. Aí lembra, olha só, o meu texto eu tenho que abordar o tema. Então, eu tenho aqui, eu grifei, eu circulei, eu tenho o quê? Uma, duas, três perguntas, três questionamentos. Nesse caso, deu, encaixou muito bem na minha estrutura. Eu distribuí em que eu já vou fazer menção aos três questionamentos, já indicando, olha, a partir do segundo parágrafo do texto, eu vou desenvolver, ou seja, eu vou fazer desdobramento de fatos, informações e opiniões sobre cada questionamento. Se eu responder apenas um, abordagem parcial, certo, gente? Então, olha aqui, ó. Eu começo contextualizando, ó, fazendo alusão legislativa à Constituição Federal de 88, que é base para qualquer tipo de proposta temática. Os termos expressos no escopo da Constituição Federal de 1988 estabelecem a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí o que eu vou indicar aqui, como o tema em forma de problemática, eu vou usar esse conectivo aqui para expressar oposição. No entanto, eu vou dizer, ó, isso aqui é um propósito que está lá. Só que eu vou dizer o quê? Ó, veja, eu estou fazendo contextualização, estou apresentando. Aí já vou colocar aqui o quê? O tema. Ó. No entanto, que é uma problemática. Ó. A censura de livros no país ameaça a consolidação desse propósito constitucional da nação. E eu já vou fazer o quê? Tá? Começando a responder aquilo que foi as perguntas que foram feitas. Como eu falei, responder de maneira completa, não, apenas mencionar. Então, por que a censura no Brasil? Por que a censura de livro no Brasil? Eu já vou mencionar aqui, aí depois eu vou ter que explicar. Ó. Por causa, ou seja, em virtude do reflexo de uma sociedade na qual há tentativa de controle ideológico por parte das autoridades. Ó, já respondia, tá vendo? E já vou indicar o quê? Aqui, ó. Tá? Então, por que eles estão sendo censurados no Brasil? O que esse tipo de proibição revela sobre a sociedade contemporânea? Eu tenho que responder. Então, na minha introdução, tá? Eu já mencionei aqui a questão do motivo, né? Dos livros estarem sendo censurados no Brasil e a questão também do que revela sobre essa sociedade, uma sociedade, e a questão da importância, como eu falei. Se porventura não aparecer a menção a todas as perguntas, mas ao longo do meu texto eu vou ter que responder, eu vou ter que explicar. É nisso aqui que muita gente acaba se perdendo na dissertação da banca FGV. Então, eles fazem isso não é à toa, não. Para que você não tiver uma disciplina, um treinamento adequado, você vai acabar se perdendo. Então, olha só. Assim, a justiça é essencial para reverter esse cenário. Gente, preste muita atenção. Quando eu crio essas estruturas aqui, ó, eu já observo o que, por exemplo, os avaliadores vão querer ver no seu texto, que é em relação à estrutura, a questão aos parágrafos. Então, cada parágrafo aqui, ó, do seu texto, a começar da introdução, tem um tópico frasal, tá? É como se cada parágrafo fosse uma mini dissertação. Então, tem introdução, tá? Tem pelo menos três períodos aqui, ó. Então, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Isso aqui a gente chama de uma estrutura ideal da dissertação argumentativa, ou seja, tem tópico frasal e tem desenvolvimento de informações secundárias e conclusão. Então, tudo já foi pensado, tudo já foi construído. Continuando, então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, olha, professor, em relação à linha, gente, olha, normalmente, isso aqui para minha letra, tá? Então, normalmente, uma introdução dessa aqui fica em torno de 7 linhas. Um desenvolvimento desse aqui, 8 linhas, às vezes 9. Às vezes o terceiro fica aqui em 7 ou 6 linhas.
e na conclusão 7 linhas. Mas preste atenção numa coisa: eu não escrevo contando linhas, tá? Aqui você vai entender o seguinte, olha. Então, a introdução você tem que lembrar, tem que mencionar o tema, tem que aparecer a tese explícita, ou seja, nesse caso, tem que fazer menção aos questionamentos que foram feitos. Eles estão aqui, ó, na minha introdução. Eles têm que aparecer. Não, se não der todos, mas pelo menos alguns, os gerais, para que você indicar que eles vão ser abordados. Pronto. Nos parágrafos de desenvolvimento, gente, é muito importante que você faça isso aqui, olha. Veja, olha, eu coloquei conectivos no início, tá? Observe, ó, conectivos no início, ó, tá vendo? Ó? Conectivo. Aqui, ó, não é bobagem, aqui não é besteira. Aqui eu já estou assegurando o meu texto que vai ter progressão. Eu já estou indicando, ó, a princípio, eu vou fazer uma primeira discussão. Além do mais, ou ademais, eu estou dizendo, eu vou fazer uma abordagem de outro quesito. Portanto, eu estou dizendo que eu estou encerrando. Então, esse tipo de elemento coesivo, os avaliadores observam que é o uso de elementos coesivos entre os parágrafos. E o que acontece? Olha, no geral, a dissertação, um bom parágrafo aliás, um excelente parágrafo de uma dissertação argumentativa, ele precisa ter, por exemplo, conectivo, tópico frasal, como nesse caso aqui, ó, tá vendo essa frase inicial, argumentação que não necessariamente precisa ser nessa ordem, ó. Conectivo, argumentação ou fundamentação é o uso aqui nesse caso da justificativa ou estratégia argumentativa, comentário dessa estratégia argumentativa e relação com um tema e o encerramento do parágrafo. Então, quando o avaliador lê isso aqui, ele vai perceber que o parágrafo, a linguagem que eles utilizam é essa. O parágrafo ele tem uma estrutura robusta, ele é robusto. Por quê? Porque alguém apresentou um tópico frasal, o candidato fundamentou, nesse caso, esse tópico frasal, que com certeza vai ser o posicionamento, tá? Vai ser uma das teses. Ele explicou, ele justificou e ele detalhou essa justificativa, ou seja, ele detalhou essa argumentação utilizando estratégias argumentativas. Aqui fica a seu critério, ó. Você pode, por exemplo, nesse caso eu usei aqui um romance, né, que caberia nesse sentido, tem pertinência, tá, gente? Aqui, ó, presta atenção bem aqui, ó, nessa expressão. É conveniente aqui, ó. Então, selecionar argumentos, ele é conveniente, ele é pertinente. Nesse caso aqui, cabe perfeitamente. Normalmente, eu tenho frases também coringas no meu material, especificamente para concurso. Professor, eu poderia fazer uma alusão, utilizar uma outra estratégia argumentativa? Com certeza, aqui você pode. O que é importante, ó, que o seu texto, que os seus parágrafos de argumentação, de desenvolvimento, ele não tenham só causalidade e exemplificação. É importante. Para essa banca aqui, gente, é fundamental, por exemplo, ter citação, ter alusão a ler alguma legislação, que também é conhecido como argumento de autoridade. Por quê? Isso aqui garante que você está utilizando uma argumentação, como eu falei, suficiente. É uma argumentação que não apenas dá exemplo, tá? Muitos vão dar exemplo. Aí quando você faz isso aqui, você já está inovando. Claro, não é só meramente o citar. Você precisa comentar e relacionar com o tema. Então tá aqui, ó. Convém discorrer a princípio acerca da causa, ó. Tá vendo? Eu já estou deixando claro o que eu vou fazer aqui nesse parágrafo. Então aqui eu estou indicando pelo tópico frasal, pela uma ideia principal, o que eu vou discorrer. Então, para mim, veja bem, para você, a proibição de certos livros no Brasil pode ter outra motivação, outra justificativa. Por isso que eu tenho que dar uma opinião. Então, para mim, eu vou apresentar uma razão, eu vou apresentar aqui uma causa. E para essa causa, eu vou ter que argumentar. O que é que significa argumentar, gente? Eu vou ter que justificar o meu posicionamento, tá? Eu vou ter que provar por que, no meu posicionamento, na minha opinião, tá? Está se proibindo o livro, está se censurando o livro no Brasil, é a causa X, a causa Y. É isso, não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Então, dependendo do tipo de estratégia argumentativa que eu utilizar, o meu posicionamento ele vai ser muito bem justificado, muito bem defendido. Então, o que eu faço, ó, coloco o conectivo de novo e eu vou fazer aqui
uma alusão literária, porque nesse caso eu achei mais conveniente, viu, gente, para essa temática. Então, no romance Fahrenheit 451, de 1953, eu posso dizer um pouquinho, veja, eu não preciso explicar tudo, eu fiquei aqui mais ou menos em 3 linhas, ou 2 linhas e meia, eu fiz uma referência, uma alusão, sintetizo o que tem a ver com o tema, o que tem a ver com aquilo que eu quero abordar. Bombeiros são encarregados de incendiar livros como uma ação de um governo autoritário que quer coibir a disseminação de conhecimento. Aí o que é que eu faço? Eu vou fazer uma analogia. Tá aqui, ó. Então, eu digo, ó, na obra aconteceu isso. Fora do contexto literário, veja só, eu já estou começando a comentar a obra, essa referência que eu fiz aqui, ó, essa alusão literária, essa estratégia argumentativa, só que eu já vou apresentar aqui isso como uma justificativa, como argumentação do meu posicionamento para dizer que a causa, que o motivo de estar se proibindo o livro no Brasil também é por causa desse governo autoritário ou de instituições. Então tá aqui, ó. Então, a realidade brasileira não é diferente. Veja, quando eu começo a fundamentar, ó, vão aparecer elementos coesivos, conectivos, gente, que eles são muito importantes. Conectivos do tipo aqui, ó, operadores argumentativos. Eles vão apresentar relações semânticas. Nesse caso aqui, é de causa. Então, uma vez que a censura a determinadas obras literárias, está aqui, ó. Eu estou dizendo, revela o quê? A intenção de governos ou instituições, né, e instituições, em tentar suprimir obras literárias que, aí, porque eles querem censurar. Qual é a razão? Esse pensamento autoritário, esse autoritarismo, tá? Porque são obras que desafiam a posição social, né, mexem na questão do sistema, criticam figuras políticas ou promovam ideologias consideradas subversivas. Olha só, bem aqui, ó. Tudo isso aqui eu chamo o quê? Ó? Isso aqui são exemplos. Agora sim, veja bem. Se eu apenas se eu apenas desse exemplo, gente, exemplificação é uma estratégia argumentativa. Só que, como eu falei para vocês, todo mundo vai dar exemplo. Mas a partir do momento que eu utilizo, por exemplo, uma citação, tá? Ou uma alusão legislativa, ou alusão histórica, ou comparação entre épocas, e utilizo exemplo, aí sim, naturalmente o meu parágrafo ele vai ser robusto e evidentemente eu vou deixar bem claro que eu estou detalhando a minha argumentação. Professor, como a gente detalha a argumentação? Tá? Quando a gente utiliza estratégias argumentativas. Nesse caso, como eu falei para vocês, citação, alusão legislativa que eu poderia usar de novo a Constituição Federal, ou uma outra legislação, ou uma citação, um pensamento de autor. Aí lembre, eu não vou só citar, eu comento e relaciono com o tema. Nesse caso, eu sugiro que você dê exemplos. Pronto, ó. Dei exemplos, respondi. Então, qual é a causa? Qual é o motivo? É justamente por existência de governo ou instituições, tá, autoritárias, e eu dei exemplos do que eles querem fazer. Então, eliminar essas obras porque elas desafiam posição social, porque elas criticam determinadas figuras políticas ou porque promovem ou promovam, né, ideologias consideradas subversivas. Aqui eu dei exemplo, eu usei expressões. Se você quiser ter mais clareza, não se acanhe não e usar palavras que deixam mais evidente isso, tá, gente? Eu coloquei essas expressões, mas você poderia utilizar outra. Resumindo aqui, logo, a atuação da justiça é relevante no enfrentamento à violação do Estado Democrático de Direito, porque a censura ela acaba violando esse princípio democrático, né? Essa questão de que a censura ela viola a liberdade de expressão, por exemplo, e outros direitos. Então tá aqui, ó. Resumir. Nesse caso aqui, aliás, eu concluí o parágrafo. Então observa, nesse parágrafo eu tenho a introdução, que é o tópico frasal, eu tenho o desenvolvimento aqui, ó, desdobramento de fatos, informações, opiniões, e eu tenho a conclusão, tá vendo? Então, é a estrutura ideal. Às vezes não dá para colocar a conclusão, porque às vezes, de repente, quando você vê, faz tudo isso tem 10 linhas, não tem problema. Aqui eu mencionei já a questão da atuação da justiça. Professor, eu posso fazer isso? Pode. Eu não necessariamente não preciso deixar somente lá para a conclusão. Pronto, continuando, tá?
Eu já respondi alguma pergunta, já, tá? Se você for observar, voltar lá na parte do vídeo que eu coloquei, o tema, você vai perceber que eu já respondi e eu devo continuar respondendo. Novamente, ó, além disso, o conectivo no início, a vírgula para separar, deve-se analisar de novo o tópico frasal, ó, deve-se analisar o limite à liberdade de expressão como característica. Pronto, eu estou respondendo a outra pergunta, tá? O que isso, o que eu estou dizendo, eu estou respondendo. O que esse tipo de procedimento, essa censura, revela da sociedade contemporânea? Eu estou dizendo que, nesse caso, é uma sociedade que está procurando o quê? Colocar limite à liberdade de expressão. Professor, mas para mim é outra coisa. É a sua opinião. Nesse caso, você vai ter que argumentar. Aqui, para mim, é a minha tese, é o meu posicionamento. E aí eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que justificar. Eu vou ter que dizer que por quê isso aqui revela sobre a sociedade. Eu vou ter que detalhar essa argumentação. E como é que eu detalho essa argumentação? Eu uso estratégias argumentativas, como eu falei para vocês, tá? Para você. Não necessariamente eu vou dar exemplo. Aí assim, professor, eu tenho que colocar a citação, por exemplo, logo no início do parágrafo? Não. Não, gente, aí a ordem você é que fica à vontade. Ó. Por exemplo, aqui, ó, eu utilizei uma outra estratégia argumentativa. Eu fiz uma alusão histórica. Todo avaliador, qualquer pessoa tem conhecimento disso. Mas antes de chegar na alusão histórica, olha o percurso que eu fiz aqui, ó. Eu expliquei, eu comentei, eu dei exemplos, tá? Então, nesse caso, você pode, eu posso colocar alusão histórica aqui e fazer o inverso, comentar e dar exemplo. Ou eu posso comentar e dar exemplo e depois, só no final, fazer alusão histórica, como eu falei. Aqui, nesse caso, 3 vezes 4, olha o exemplo que eu estou dando aqui, meu Deus do céu, tá? Mas é isso mesmo, aqui a ordem dos fatores não altera o produto, tá ok? Tudo certo? Então, para mim, voltando lá rápido aqui, eu espero que você esteja entendendo, ó. Primeira pergunta eu respondi. Por que os livros estão sendo censurados no Brasil? Porque há um certo autoritarismo de governos e instituições. Somente essa seria a resposta? Não, como eu falei para vocês, para mim é o meu posicionamento. Para você pode ser outra, você tem que justificar, fundamentar. O que esse tipo de proibição revela? Eu estou dizendo, ó, uma sociedade que quer limitar a liberdade de expressão. Para você pode querer ser outra coisa. Aí, como eu falei, é o seu posicionamento, você vai ter que defender. E claro, ó, eu preciso abordar isso aqui também no meu texto, senão não vai ser abordagem completa. Ó. Qual a importância da justiça nessa situação, no enfrentamento? Está aqui, ó. Então, como eu falei, respondi o primeiro, não foi? Apresentei na introdução. Aqui mencionei como tópico frasal, aqui, ó. A causa, eu expliquei, tá aqui, ó. Isso aí é consequência de um governo ou de instituições, tá, autoritárias. Agora eu preciso o quê? Dizer o que isso revela da sociedade. Estou dizendo tá aqui, ó. É uma característica da sociedade que tenta limitar a liberdade de expressão, na qual livros são censurados. Conectivo de novo, veja, eu não repito lá, ó, nesse contexto, veja, gente, aqui, ó. Eu ganho recurso assim, gente, quando os avaliadores não observam esse tipo de coisa. Eu destaco isso aqui, ó, e vão aparecer uma série de elementos coesivos. E esses elementos coesivos, como eu falei dentro dos parágrafos, eles são os operadores argumentativos. Olha, lá na introdução já tem, ó. Olha aqui, ó. Lá na introdução já tem uma série de conectivos que você vai utilizar, tá? Que muitas vezes tem um avaliador que não observa isso, mas eu vou lá e, opa, tá aqui, tá? Só destacando alguns exemplos aqui, certo? Então, eles são importantíssimos dentro dos parágrafos, eles que promovem a costura entre as ideias, estão entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Então, continuando, ó, eu citei, eu apresentei aqui, não foi? É a característica, agora eu vou ter que justificar, eu vou ter que fundamentar isso aqui, ó. Nesse sentido, ao se proibir determinados textos literários, ó, estou dando exemplo aqui, estou explicando, fica evidente o controle político e ideológico. Por meio de quê? Ó? Da supressão de ideias opositoras, porque eu vou, como eu falei, eu posso usar expressões mais diretas? Pode. Eu posso dar exemplo aqui, professor? Pode. Ah, cantor X que teve uma letra de uma música tal e foi censurada. Não tem nenhum problema, você pode ficar à vontade. Como eu falei, aqui é um modelo, aqui é uma ideia
para você ter uma noção, tá? Então, o livro que aconteceu do avesso, ou o próprio livro vamos dizer assim, um conto ou romance, não tem problema, não sacane. Aqui eu estou dando exemplos em linguagem geral, tá? Para que, claro, qualquer avaliador vai entender, ó. Então, quando suprime-se ideias opositoras, qualquer pessoa vai entender. Então, se a oposição ao sistema, então tem que proibir o livro. Se ele critica, vamos dizer assim, um sistema capitalista ou o sistema socialista, enfim, tá? Não tem problema não, você pode usar essas expressões mais diretas. Só que aqui eu já estou indicando isso. Controle de narrativa histórica, limitação da educação e do pensamento crítico, tá aqui, ó. Tá? Então, quando se proíbe determinados textos literários, o que se quer é fazer, ó, controlar a política ideologicamente, ou seja, atentar contra a liberdade de expressão. Como? De que maneira se quer fazer isso? Tá? Que é a marca dessa sociedade que censura, que quer censurar obras literárias, textos. Tá? Então, aqui, ó, suprimindo ideias que são oposição ao sistema, controle de narrativa histórica. Opa, não tem esse negócio de tem vários pontos de vista. Não, só tem um, ou daquele que está no poder. Limitando o quê? Limitação da educação e do pensamento crítico, que é isso que a ausência de leitura ela provoca, né, nas pessoas. Assim como, tá vendo? Eu estou dando exemplos, ó. Assim como pela intimidação e repressão de autores, a exemplo de que aconteceu durante, pronto, tá aqui, ó, a ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. Pronto. Eu dei exemplos, olha só, eu expliquei, comentei, dei exemplos, mas aqui eu fiz o quê, ó? Uma alusão histórica. Professor, por que você não detalhou mais? Porque nesse caso eu já estava no limite, não ia dar a quantidade de linhas. Até porque, ó, esse meu segundo parágrafo de desenvolvimento, eu já detalhei bastante, tá, gente? Mas o ideal é isso, como eu falei. É importante que nos parágrafos de desenvolvimento você não utilize apenas exemplos, tá? E aqui a ordem da fundamentação, tá? Da citação, da alusão histórica, da comparação entre épocas, ou dos dados, tá, gente? Você pode usar dados, mas desde que indique a fonte. Então a ordem não importa. O importante é que usou dados estatísticos, indicou a fonte, aí você vai comentar esses dados e vai relacionar com o tema e, claro, com a tese, no caso, com o ponto de vista, ok? Finalizando aqui o texto, finalizando aqui, tá? Respondi as três perguntas, pode observar lá que eu respondi. Agora, aliás, respondi duas. Agora falta mais uma, senão não fiz a abordagem completa do tema. Então preste muita atenção. Olha essa especificidade que é fazer texto, né, texto dissertativo argumentativo para a banca FGV. Na minha distribuição aqui, gente, eu previ que seria melhor deixar um parágrafo inteiro, de 7 linhas aqui nesse caso, para discorrer sobre, no caso, o papel, tá? Discorrer sobre o papel da justiça. Veja bem, não quer dizer que eu só vou deixar para conclusão, não é isso. É porque aqui ficou melhor. Tenha muito cuidado, tá? Se a banca colocar nesse tipo de coisa, enfrentamentos, medidas, você já pode ir ao longo dos parágrafos de desenvolvimento, já diluindo ideias, fazendo menção, apresentando proposições, viu, gente? Nesse caso aqui, ó, coube perfeitamente na conclusão, mas você não precisa somente deixar na conclusão e tenha muito cuidado para não fazer, por exemplo, 4 linhas, de repente você discorrer porque é pouca informação, tá? Como eu falei, um excelente parágrafo da dissertação, principalmente de desenvolvimento, tá? Ele precisa ter pelo menos, ele precisa ter, né, 7 linhas, 8 linhas normalmente, tá? Então, vai ter isso dependendo da letra, né? Então, tem texto aí, tem gente que tem uma letra grande, que, por exemplo, essa minha conclusão que eu fiz com a minha letra, que vai dar umas 10 linhas mais ou menos por aí. Então, tem tudo isso. Então, sempre eu escrevo antes, e a que me acompanha nas redes sociais, vê o rascunho, o texto, eu sempre escrevo antes, para antes de passar para cá, para digitar, né? Porque a quantidade de linhas, se eu fosse digitar direto, ia dar muita coisa. Quando eu fosse transcrever papel, ia ser outra. Aqui não, aqui é bem preciso, tá? Primeiro eu digito na folha, para depois. Aliás, eu escrevo na folha, tá? De caneta, tudo. Faço a abordagem, tudo que tá aqui, tá? Tá na folha de redação.
Aí sim eu digito que aí eu tenho, olha, vou dizer para você, deu 7 linhas. Ah, porque às vezes tem gente que quer questionar. Aí eu não deu. Tem letras aí grandes, como eu falei, que esse texto ele vai passar de 30 linhas. Tá? Tem letras menores que a minha que vai dar em 25 linhas. Isso acontece, vai de letra ou outra. Mas veja só, gente, no geral, o seu texto ele tem que ter isso, tá? Ele tem que ter tópico frasal, desenvolvimento de fatos, desdobramento de fatos, informações, opiniões e a conclusão. Às vezes não chega na conclusão. Opa, finalizando, espero que você esteja entendendo, esteja gostando. Como eu falei, quer esse material aqui? Você já adquiriu o meu material, o meu e-book? É só você pedir, tá? Professor, ainda não adquiri o seu e-book. Entre em contato comigo, é só R$ 20. Quiser correção também. E não deixe de se inscrever no meu canal, ou me seguir no meu perfil no Instagram também, tá, gente? Então, portanto, agora eu vou dizer qual é o papel da justiça. Ela tem uma importância? Com certeza tem. Então tá aqui, ó, eu vou detalhar. A justiça desempenha uma função fundamental no enfrentamento à censura no Brasil. Tese, ó, veja, aliás, tese não, tópico frasal, ó. Mas eu não vou ficar nisso. Eu vou ter que explicar, vou ter que comentar, vou ter que detalhar, tá? Dessarte, o Poder Judiciário tem a responsabilidade de proteger o direito à liberdade de expressão. Eu não falei isso ao longo do texto, ó. Assegurando que, ó, autores não é só para quem escreve. Editores também que são censurados, tá? Porque eles são proibidos, ó. Veja, vai causar um prejuízo. E, claro, até chegar no leitor, tá? Então, liberdade de expressão, ó. O Poder Judiciário tem essa responsabilidade de proteger, garantir a proteção, né, ao direito à liberdade de expressão e assegurando que, ó, que autores, editores e leitores possam, ó, o primeiro, criar, o segundo, distribuir e o terceiro, acessar, ter acesso ao conteúdo literário sem restrições injustificadas, tá? Tem outra função, tem outra importância da justiça? Tem. Aí eu coloquei um conectivo, ó. Ademais, tá? Ademais, a justiça possui o quê? O dever de atuar de maneira célere, ou seja, rápida, para suspender qualquer ato administrativo, nos casos que aconteceram, né? Então, a gestão de um município ou de um governo, tá? Então, foi a administração que agiu, mas ato administrativo está sobre a supervisão, né? O julgamento do Poder Judiciário. Então, eu estou dizendo isso aqui, ó. Veja, não tem nada demais. São informações precisas, são coisas viáveis, né? São ações viáveis. Eu estou dizendo que é o papel que qualquer um há de concordar que realmente o Poder Judiciário ele tem essa importância, essa relevância. Então, suspender qualquer ato administrativo ou meio judicial que configure censura prévia. Aí, olha só aqui, ó, para mostrar que o meu texto ele é coerente e coeso. Veja lá na introdução, o que é que eu disse, ó, tá? Que a Constituição Federal, ela estabelece isso aqui para a gente conseguir o quê, ó, tá? Eu disse o problema ele ameaça. No meu texto discorri, respondi. Aí olha só quem vai aparecer aqui para eu demonstrar que eu entendi que o texto é um todo de sentido. Aquilo que eu apresento lá na introdução, eu desenvolvo nos parágrafos de desenvolvimento, detalhe, e encerro e resumo aqui na conclusão. Então, olha só, afinal, a construção, a construção de uma sociedade democrática. Desculpa aí, tá, gente, que eu não estou em casa, não, estou em viagem, viu? Então, encontrei um lugar aqui para preparar uma para você, então desculpa aí pelo cachorro, certo? Mas tenho certeza que deu para entender aqui. Então, finalizando, afinal, a construção de uma sociedade democrática deve o que perquirir a efetivação dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja, aqui na conclusão também eu tenho como se fosse uma minha introdução. Olha a estruturação do parágrafo. Então, tem tópico frasal, desdobramento de fatos, informações. É claro que aqui não tem opinião, certo? E a conclusão do parágrafo, certo, gente? Então, esse foi o vídeo que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu nos permitir.